Olá, estou aqui novamente. Eu sou a professora Neumar, sou professora de matemática e vou dar continuidade aí nas aulas com vocês. Na última aula nós fizemos uma revisão sobre matrizes, né? Sobre adição, multiplicação de matrizes e lei de formação. Hoje nós vamos estar falando sobre um outro conteúdo que se encaixa aqui no nosso currículo, que é a geometria, tá? Mas existem, né, algumas geometrias. Tem a geometria plana e tem a geometria espacial. Hoje nós vamos falar da geometria espacial. O que será que é geometria espacial? Né? Vamos ver isso nessa aula. E também vamos falar sobre o quê? A face, a aresta, vértice, que tem nos sólidos geométricos. Poliedros convexos e também não convexos e a relação de Euler, tá? Então, isso nós vamos estar vendo nessa aula. Continuando, o que será que é a geometria? Onde que nós podemos identificar a geometria? Será que existe a geometria nas construções? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como de um museu que fica localizado em São Paulo, o Museu da Arte. Também tem uma pirâmide muito famosa lá de Paris, olhem só o formato dela. Também a Catedral Nacional de Brasília, certo? É uma obra de Oscar Niemeyer, muito famoso. Então, a geometria, nós conseguimos observar essa geometria espacial no espaço, no local que nós estamos, tá? Dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre os poliedros. O que será que são poliedros? Vamos lá? A professora vai ler aqui rapidinho para vocês. Os poliedros são sólidos limitados por superfícies planas, poligonais. Em um poliedro, podemos destacar os seguintes elementos. Quais são esses elementos? Faces, vértices e arestas. Então, nós vamos estar estudando um pouquinho de cada elemento que existe nesses poliedros. Olhem só, aqui nós temos um poliedro, certo? E nós vamos falar sobre a face dele. Olhem o que será que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho o mesmo poliedro, certo? Que está aqui nessa representação, tá? Então, ele tem uma face, certo? Ou melhor, quantas faces ele tem? Ele tem, olhem, 4 faces laterais, que são representadas por retângulos, certo? E outras 2 faces, que é uma face superior e tem uma face aqui inferior, que são representadas por esse quadrado. Lembrando que isso é uma representação, é a representação de um poliedro, tá? Como eu coloquei aqui no slide, que ele tem quantas faces? Ele tem 6 faces, né? Então, são 2 quadrangulares e 4 retangulares, tá? Já já nós vamos estudar também o nome desses poliedros, tá? E as arestas? Como que eu identifico a aresta em um poliedro? As arestas, elas são os segmentos de retas que fazem o contorno dele, certo? Então, olhem só aqui, eu tenho, nesse cantinho aqui, eu tenho uma aresta, nesse contorno aqui, eu tenho uma aresta, nesse contorno eu tenho uma aresta, então eu tenho várias arestas. Olhem aqui no slide. Então, eu separei aqui como esse segmento. Eu tenho 4 arestas maiores e 8 arestas menores. 4 em cima, que elas fazem o contorno ali do quadrado, certo? E 4 embaixo. Então, eu tenho um total de 12 arestas, certo? Neste poliedro, tá? Nesta representação. Agora, faltou um. Lembra que eu falei que eram 3? Então, nós falamos sobre as faces, sobre as arestas e também agora faltou o quê? O vértice. O que será que é o vértice? Olhem ali, os vértices são pontos de interseção de 3 ou mais arestas, tá? Então, eu coloquei em vermelhinho aqui no slide, olha só. Eu tenho essas interseções, onde passam 2 ou mais arestas,
tá? Nesse caso aqui, estão passando quantas arestas pelos vértices? Olhem só, estão passando, eu peguei e puxei essa daqui, por exemplo, ou essa daqui. Então, ó, uma, duas, estão saindo 3 arestas do vértice. Então, eu tenho quantos vértices? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, certo? Olhando aqui, também nós podemos identificar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, esses são os 3 elementos do poliedro. Agora, eu já vou colocar aqui um exercício para vocês, que eu acho que vocês vão conseguir fazer ele, hein? Então, a professora vai deixar um tempinho, mas deixa a professora ler o enunciado, que é: quantas faces, arestas e vértices o poliedro abaixo possui? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem essa.
Voltando, conseguiram resolver esse, pessoal? Então, como que nós vamos descobrir? Vamos contar, né? Quantas faces tem? Então, nós vamos olhar. As faces, elas são triangulares e tem uma face lá na base dessa pirâmide, porque isso é uma pirâmide, né? Ela tem uma face pentagonal. Por que pentagonal? Porque tem 5 lados, né? Então, eu tenho uma face na base e também tenho 5 triângulos, certo? Que estão compondo essa pirâmide. Então, quantos que seriam? Olhem só, eu tenho 6 faces, certo? Eu tenho 10 arestas e tenho 6 vértices. Eu já coloquei a planificação delas para vocês, porque assim fica mais fácil de vocês identificarem as faces. Olhem só, 1, 2, 3, 4, 5 faces triangulares e uma face pentagonal, certo? Com 5 lados. As arestas, elas são representadas pelos segmentos, pelos contornos, certos? Desse polígono. Então, seria contar esses contornos. E também os vértices, eu coloquei aqui com esses pontinhos azuis, olhem só. Então, eu tenho um vértice no topo e tenho 5 vértices na base. E olhem, percebam também que nesse vértice da base, quantas arestas estão saindo? 1, 2, 3. E olha esse vértice aqui do topo. Estão saindo mais, não estão? 1, 2, 3, 4, 5 arestas, tá bom? Então, só para vocês observarem isso também. E agora, eu pergunto para vocês, rapidamente, aqui, todos são poliedros? Será que todos são poliedros? De acordo com o que a professora já falou para vocês? Rapidamente, vamos lá. Opa, não, todos não são poliedros. Poliedros, olhem só, eles são, como a professora falou, são representados por polígonos, triângulo, quadrado, retângulo, certo? Eles têm esses segmentos de reta. Esses aqui não são poliedros, eles são chamados de corpos redondos, nós vamos ver isso futuramente. Mas se vocês observarem, eles têm a característica de ter um círculo, sempre em alguma representação, como o cone, o cilindro, a esfera. Tudo bem? Vamos lá? Agora, lembra que eu falei que eu iria falar do nome deles para vocês também? Então, aqui eu tenho a classificação conforme o número de faces. Então, eles são classificados pelas faces. Se eu tenho 4 faces, ele se chama tetraedro. Se eu tenho 5 faces, ele se chama pentaedro. Se eu tenho 6, hexaedro. E se eu tenho 7, heptaedro. E assim por diante. Eu tenho algumas classificações aqui que eu coloquei para vocês. Tá? Então, tem ali de 10 faces, que é o decaedro, tem ali ó, com 20 faces, que é o icosaedro. Vamos lá? E agora, nós vamos falar também sobre os poliedros convexos e não convexos. Eu vou ler aqui para vocês o que é isso. Os poliedros são classificados em convexos quando todo segmento de reta que liga quaisquer 2 pontos de um poliedro está totalmente contido nele. Certo? Então, observem aqui, eu tenho este poliedro aqui, tá? Que pode ser chamado como de um hexaedro, não? Porque ele não tem 6 faces. Então, eu tenho esse hexaedro, tá? E aqui eu já coloquei 2 pontos. Olhem só, o ponto N e o ponto M. E tracei um segmento de reta. Ele saiu para fora? Se eu observar esta representação, se eu colocar qualquer 2 pontos, ele sempre vai estar contido aqui dentro desse poliedro. Sempre contido. Um outro exemplo, eu fiz também um outro segmento, P e Q. Tá? Agora, percebam este outro poliedro. Este outro poliedro eu também fiz 2 representações aqui com os segmentos, o M e o N, certo? O P e o Q. Então, vamos construir aqui rapidamente, olha só, é mais ou menos isso. Então, se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui e traçar uma reta, ela vai estar fora, ela não vai estar contida dentro, né? Dentro da minha representação, tá? Então, lembrando que, né? No convexo, ele está dentro, certo? O que não é convexo, esse segmento ele sai ele está fora do poliedro, tá bom?
Continuando, então esse é convexo e esse é não convexo, porque aqui saiu. Percebam, ó, que aqui no desenho dá para ver certinho que ele sai. Continuando, vamos lá, agora um exercício, para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Eu tenho esses dois poliedros e quero que vocês coloquem ali para mim, pensem aí em casa, se eles são convexos, não convexos, tá bom? Tempinho aí para vocês.
retomando, pessoal, vamos lá? Conseguiram chegar numa conclusão? Então, a professora resolveu aqui. Quero que vocês prestem atenção. Eu tracei ali um segmento, tá? Olha só, ou melhor, 2 segmentos, né? Um em cada poliedro. Então, aqui nesse primeiro poliedro, certo? Olhem só, eu tracei um segmento do ponto A aqui até o ponto B. Ele está dentro. Agora, nesse caso, eu traçando um segmento aqui A até B, percebam que ele está fora, ele sai para fora do poliedro, tá bom? Então, esse daqui é convexo e esse daqui é não convexo, tá bom? Continuando, agora nós vamos falar sobre uma relação, tá? É uma relação chamada de Euler, tá? Porque vem desse matemático que criou isso, tá? Então, vamos lá. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, essa relação, ela traz o quê? Ela faz uma relação entre o quê? Entre o vértice, entre a face e entre a aresta, tá? Então, vamos lá. Ela é usada para relacionar o número de faces, vértices e arestas de poliedros convexos. No entanto, essa relação é válida também para alguns poliedros não convexos, ou seja, quando for convexo, ela sempre será válida. Quando tiver alguns poliedros não convexos, não é sempre que ela será válida, tá bom? Então, aqui tem um exemplo disso para vocês. Percebam aqui que eu tenho este poliedro, certo? E tenho este outro poliedro, tá? Eu tenho um poliedro convexo e tenho um poliedro não convexo, tá? Vamos ver se vale essa relação? Então, lembra lá que a relação que a professora falou até está aqui embaixo, né? É vértices mais arestas, vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Então, quantos vértices que eu tenho aqui? Eu tenho 8 vértices, mais, certo? 6 faces, mais 12, igual a 12 arestas, mais 2. Então, como que eu sei que essa relação é válida? Então, a igualdade tem que dar certo. Então, aqui, 8 mais 6 é 14 e 12 mais 2 é 14. Então, é válida essa relação. Aqui, podem perceber que ele é um poliedro que não é convexo. Então, no convexo, podem perceber que, nesse caso, essa relação deu certo. Porque eu tenho, se vocês contarem aí certinho, eu tenho 12 vértices, eu tenho 8 faces, que é igual a 12 arestas, mais 2. Então, eu tenho a relação válida, porque aqui deu 20 e aqui deu 20. Então, essa relação é válida. Mais um exemplo aqui para vocês. Quantas arestas e quantos vértices tem em um poliedro convexo de 20 faces? Todas triangulares. Olha lá. Como será que eu vou descobrir isso? Então, eu tenho que começar a perceber quem são os elementos, as faces, as arestas e os vértices. Então, aqui eu tenho a face, certo? Quantas faces que eu tenho? É dada pelo exercício, certo? Aqui eu tenho 20 faces. E como que eu descubro as arestas, certo? As arestas, eu peguei aqui 60 e dividi por 2. Por que será que eu peguei 60 e dividi por 2? Alguém poderia me ajudar aí em casa? Pensa um pouquinho. Então, 60 por quê? Porque aqui no exercício, ele traz que olha só, que essas 20 faces, elas são triangulares. Então, eu pego e multiplico isso por 3, certo? Então, multiplico as faces por 3, porque eu vou ter os vértices, certo? Só que daí, eu tenho que dividir isso por 2. Por quê? Porque olhem nesse desenho aqui, se eu tenho 2 faces triangulares, se elas estiverem juntas, nesse caso, irá contar uma aresta, porque uma vai sobrepor a outra. Olhem nesse exemplo aqui, certo? Aqui eu tenho, certo? Uma face, aqui eu tenho outra face. Essa aresta, ela está sobrepondo, entendeu? Eu não conto ela 2 vezes, então por isso que eu tenho que dividir ela por 2, tá? Aí, nós vamos aplicar o quê? A relação de Euler, tá? Qual que é a relação de Euler? A relação de Euler é o vértice mais a face, que é igual a aresta mais 2. Então, eu já tenho a face, que são 20 faces, eu já tenho também o quê? As arestas, que são 30, e o que precisa descobrir? O vértice, certo? Substituindo esses valores, eu chego ali que o vértice, tá? É igual a 12. Então, eu tenho 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. Beleza? Vamos lá? Agora, com vocês, quero ver vocês aplicando essa relação.
Olhem aqui para o exercício. Um poliedro convexo possui 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Qual é o número de vértices e arestas desse poliedro? Lembrando que hexagonais são 6, tá bom? Triangulares, 3, beleza? Vamos lá, um tempinho aí para vocês.
Conseguiram fazer, pessoal? Então, aqui, vamos lá. Acompanhe a resolução aqui com a professora, tá bom? Então, a primeira coisa que eu posso extrair já desse exercício, certo? É o quê? Que, olha só, um poliedro convexo possui 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Então, ele é composto por 4 mais 4, que são 8 faces, tá? Então, eu tenho as 4 faces hexagonais. 4 vezes 6 ali, pessoal, é igual a 20. Por que eu multipliquei por 6? Porque são hexagonais, certo? Tem 6 lados, tá? E 4 faces triangulares. Então, são 4 vezes 3 triangulares, tá bom? Agora, ali ficou 12. Então, lembra que a professora falou que tinha que dividir por 2? Por quê? Porque essas arestas, quando eu vou calcular arestas, eu vou pegar ali o número de faces, nesse caso, e dividir por 2 para essas arestas não ficarem sobrepostas, tá bom? Então, eu tenho lá 24 faces hexagonais e tenho 12 faces triangulares. Então, somando, né, essas duas faces e dividindo por 2. Por 2 para excluir, para elas não ficarem sobrepostas. Porque quando elas têm o encontro entre elas, uma sobrepõe a outra, tá bom? Então, só para mostrar aqui no desenho, eu tenho aqui, ó, um triângulo, certo? E tenho essa base aqui, tá? Então, quando eu encaixo o triângulo aqui, certo? Nessa base, nessa parte hexagonal, certo? Nesse hexaedro, o que isso vai dar, certo? Ele vai sobrepor, o triângulo vai encaixar aqui, tá bom? Então, por isso que eu divido por 2. Então, aqui não vai ficar 2 arestas, vai ficar uma, certo? Então, por isso que a gente divide por 2, para ficar bem claro para vocês. Agora, nós vamos aplicar a relação, que é relação de Euler, que é V mais F igual a A mais 2, tá? Nós temos o número de vértices? Não, é o que nós queremos encontrar, porque nós temos o número de faces, que são 8. Nós temos também o quê? O número de arestas, que são 18, que nós encontramos ali. Então, agora, vamos ver se essa igualdade é válida? Vamos lá. V é igual a 20 menos 8. Por quê? Eu passei o 8 lá para o outro lado, né? Então, somando ali 18 mais 2 é 20, passo o 8 negativo lá para o outro lado. Isso, eu tenho que o vértice é 12. Então, o que eu queria encontrar aqui? As arestas e os vértices. Encontraram aí? Então, se não conseguiram entender agora nesse momento, revejam, tentem fazer novamente, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu tenho um desafio para vocês. Que tal? Vocês aceitam essa? Vamos se aceitar aí, né? Estou contando com isso. Então, olhem só o que eu propus aqui para vocês. Um poliedro convexo possui 12 faces, todas pentagonais. Qual é o número de arestas e vértices desse poliedro? Vamos lá? Tempinho aí para vocês.
voltando, vamos responder esse desafio? Aqui, pessoal, então eu tenho um poliedro convexo que possui 12 faces, né? Então, olhem só a resolução aqui, acompanhem com a professora, tá? Então, eu tenho, isso já é dado pelo enunciado, eu tenho 12 faces. Lembra que para calcular as arestas a gente tem que dividir por 2? Então, tá aqui, eu tenho 12, por que vezes 5? Porque aqui no enunciado ele diz que as faces são pentagonais, tem 5 lados, tá bom? Então, vamos lá. 12, certo? Faces vezes os 5 lados, né? Dá 60, divididos por 2, 30. Então, já encontrei as arestas. Agora, vamos aplicar a relação. Então, V mais F igual a mais 2, que é a relação de Euler. Desculpa aí. Então, aqui, V mais 12, que é... O V é o quê? É o vértice que eu quero encontrar. A face eu tenho que é 12. As arestas eu já encontrei também aqui, né, nesse passo anterior. Então, resolvendo essa operação, eu vou ter lá que V é igual a 20. V o quê? Vértices, tá? Então, encontramos o resultado que eu tenho 12 faces, 30 arestas e 20 vértices, correto? Conseguiram fazer aí? Então, é isso, pessoal. Hoje nós começamos a trabalhar sobre poliedros, sobre representações desses poliedros, falamos da relação de Euler, falamos dos poliedros convexos e não convexos, tá? Então, na próxima aula nós vamos continuar mais um pouquinho sobre esse assunto de geometria. Tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante, que é um assunto bem bacana, tá? Um abraço aí para vocês, até mais!